Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um assunto no nosso curso de Química do ensino médio. Vamos começar a falar sobre eletroquímica. Em eletroquímica, a gente estuda basicamente reações que produzem uma corrente elétrica, que vai dar o embasamento para o funcionamento das pilhas e baterias, ok? Só que para a gente saber como uma pilha funciona, como uma bateria funciona, antes disso a gente precisa aprender alguns outros conceitos, tá? Então, nessa aula a gente vai falar de número de oxidação e reações de redox, redução e oxidação, tá? Reações de oxirredução, tá certo? Muito bem, então a gente começa essa aula aprendendo esse novo termo, que é o NOx. O que é que vem a ser NOx? NOx é número de oxidação. É a carga que um elemento vai adquirir, vai assumir, quando ele está ligado a outro elemento numa reação química. Tá? Então a gente aprendeu sobre ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, e a gente sabe que o elemento ele está num formato de íon, porque ele ganhou, ele perdeu elétrons lá na ligação iônica, ou quando ele compartilha elétrons lá na ligação covalente. Então, quando essa ligação é feita, a gente vai ter uma carga envolvida para cada elemento. Essa carga a gente vai chamar de NOx. O que esse NOx vai ajudar a gente? Ele vai ajudar a gente a entender como esses elétrons estão distribuídos entre os átomos que vão participar de um composto iônico ou de uma molécula, tá certo? Para eu saber em uma reação onde está acontecendo uma oxidação, para eu entender a reação, saber quem é que está oxidando, eu tenho que primeiro identificar o NOx de todos os elementos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender o que é o NOx, como ele funciona e como a gente vai calcular esse NOx, tá certo? Vamos lá então. Então, quando eu falo em NOx, eu vou estar relacionando com a questão das ligações químicas. E ligações químicas, elas estão ali na esfera dos elétrons. Se eu falo em ligação iônica, ganhou ou perdeu elétrons. Se eu falo em ligação covalente, compartilhamento de elétrons, tá? Aqui, no conceito da ligação iônica, eu tenho um átomo que perde elétrons, que vai ceder elétrons para outro. Este elemento que perdeu, que cedeu elétrons definitivamente, nós vamos dizer que ele está sofrendo oxidação, tá? Sempre que eu falar oxidação, lembra de ferrugem. Sabe aquele prego que você esqueceu para o lado de fora da sua casa, ou o portão da sua casa, que a tinta saiu e ele começou a ficar amarelado e foi se desfazendo? Ali a gente fala que ele está enferrujando. Quem enferruja é quem está oxidando, tá? É isso que a gente está falando aqui. Então, no caso, oxidação acontece com aquele elemento que perdeu elétrons dentro de uma ligação iônica, tá certo? Muito bem, se o elemento perdeu elétrons, ele perdeu para alguém. Se o elemento que perdeu, ele sofreu oxidação, quem ganhou esse elétron sofreu o quê? Quem ganhou esse elétron, a gente vai dizer que ele sofreu redução. Por isso que é reações de oxirredução, porque eu tenho oxidação e redução, enquanto um oxida, o outro reduz. Quem oxida perdeu o elétron, quem reduz está ganhando esse elétron, tá? Então a gente precisa tá bem claro esses termos de oxidação e redução. Além desses dois termos novos, a gente vai ter outros termos que a gente vai aprender ao longo da aula, tá certo? Muito bem. Então, por exemplo, na ligação da molécula do cloreto de sódio, NaCl. O sódio, ele é o íon positivo no composto, porque ele está perdendo elétrons. O cloro, ele é o íon negativo, porque ele está ganhando elétrons. Então, no âmbito aqui das reações redox, reação de oxirredução, o sódio perdeu elétrons, portanto, ele sofreu oxidação, ele oxidou. O cloro ganhou elétrons, portanto, ele sofreu redução, reduziu. Mas daí a gente tem um outro termo para a gente aprender nessa questão. O sódio, ele oxidou
Então, ele foi o responsável pelo cloro reduzir. Então, o sódio ele oxidou e ele também será o agente redutor, porque ele foi responsável pelo outro reduzir. O cloro que ganhou elétrons, ele sofreu redução. Ele sofreu redução, mas ele foi responsável pelo outro oxidar. Portanto, ele vai ser chamado de agente oxidante. Tá? Então, resumindo, quem perde elétrons oxida e vai ser chamado de agente redutor, porque ele provoca a redução. Quem ganha elétrons reduz e vai ser chamado de agente oxidante, porque foi o responsável pelo outro oxidar, tá? Em ligação iônica, como é que eu vou determinar o NOx de cada elemento? Nas ligações iônicas em compostos formados por ligação iônica, o NOx do elemento vai ser equivalente à carga do íon que formou este elemento, essa substância, tá? Então, se eu for falar aqui, ó, no quadradinho aqui embaixo, no quadrinho aqui, eu tenho cloreto de sódio, metal a metal, ligação iônica. Quais foram os íons que formaram esse composto? O sódio era o íon +1 e o cloro é -1. Portanto, o NOx do sódio é +1 e o NOx do cloro é -1. Estão vendo? O NOx é equivalente à carga do íon que formou aquele composto. Aqui, no CaO, óxido de cálcio, o íon que está formando essa substância, o cálcio é o íon +2, o oxigênio é o íon -2. Portanto, NOx do cálcio é +2, NOx do oxigênio é -2. Fluoreto de alumínio. Quem formou esse composto? Quais os íons que formaram esse composto? Então, o alumínio é +3, o íon, né? O íon alumínio é carga +3, e o flúor é -1. Portanto, o NOx do alumínio é +3, o NOx do flúor é -1. E aqui no sulfeto de ferro 3, né? Lembra do escorrega, tá? Então, o ferro é o íon ferro +3. O enxofre aqui é o íon -2. Então, o NOx dele, o NOx do ferro é +3 e o NOx do enxofre é -2. Então, determinação de NOx para compostos formados por ligação iônica, basta identificar a carga do íon que formou aquele composto, eu já sei o NOx deles. É a parte mais simples, tá? Agora a gente vai falar da ligação covalente. Porque na ligação covalente, ninguém perde ou ganha, tá? Eu tenho compartilhamento de elétrons. Então, como é que eu vou entender essa questão do número de oxidação do NOx para compostos moleculares formados por ligação covalente? Então, aqui a gente vai ter que entender o conceito de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência do elemento a atrair o elétron para si na ligação. Então, aqui eu tenho a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Eu tenho um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Eles estão compartilhando esses elétrons, tá? Quem for mais eletronegativo vai atrair os elétrons mais para o seu lado, tá? Então, no caso aqui, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele atrairia o par de elétrons mais para o seu lado. O que isso tem a ver com a questão do NOx? Para eu determinar o NOx dos compostos moleculares, eu vou imaginar se a ligação fosse quebrada, quem ficaria com esse elétron, com esse par de elétrons? Quem ficar com esse par de elétrons vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, aqui a gente vê, ó, nesse quadro aqui de baixo, que entre na ligação entre o hidrogênio e o cloro, o mais eletronegativo é o cloro. Portanto, o par de elétrons que está sendo compartilhado entre eles, se a ligação fosse quebrada, esse elétron ficaria com o cloro. Então, a gente tem que lembrar que o elétron tem carga negativa. Então, quem fica com o elétron fica mais negativo.
quem fica sem o elétron fica mais positivo. Então, aqui no caso, o hidrogênio teria carga, o NOx mais 1, porque ele perderia esse elétron, e o cloro teria carga menos 1, porque ele ganharia esse elétron, tá? Aqui, no CO, a mesma coisa. Se a ligação fosse quebrada, tá? Quem é que ficaria com os elétrons? O oxigênio ele é mais eletronegativo, então ele ficaria com os elétrons, portanto, menos 2. O carbono perderia os elétrons, portanto, mais 2. Aqui a gente tem na molécula da água a mesma coisa. Se a minha ligação fosse quebrada, quem é que ficaria com os elétrons? A gente vai trabalhar um esqueminha aqui com a molécula aberta para vocês conseguirem enxergar melhor essa questão do NOx nos compostos formados por ligação covalente. Então aqui eu tenho a ligação da molécula da água, tá? Eu tenho a molécula da água e suas ligações. Aqui eu coloquei para vocês a tabela periódica e a questão da eletronegatividade. Então a eletronegatividade, ó, lembrando lá do primeiro ano, ela aumenta nesse sentido aqui, ó, mais para a direita da tabela periódica e mais para cima. Então, quanto mais para cima e mais à direita, mais eletronegativo, beleza? Quem for mais eletronegativo ganharia os elétrons se a minha ligação fosse quebrada. Então, aqui, ó, analisar primeiro essa ligação. Se ela fosse quebrada, quem é mais eletronegativo entre o hidrogênio e o oxigênio? O oxigênio está aqui, ó, o hidrogênio está desse outro lado. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele ficaria com os elétrons. Logo, o hidrogênio ficaria mais positivo, o oxigênio mais negativo. Vou analisar outra ligação do mesmo jeito. Se a ligação fosse quebrada, o oxigênio é mais eletronegativo, então os elétrons ficariam com ele. Logo, o hidrogênio seria mais positivo, o oxigênio mais negativo. E aí, qual que é o NOx do hidrogênio e do oxigênio nessa situação? Então, eu vou ter que o oxigênio é menos 2. Olha aqui, ó, menos 1, menos 2, porque ele ganharia 2 elétrons. Então, o NOx do oxigênio é menos 2. E o NOx do hidrogênio, aqui, ó, a gente sempre vai analisar cada elemento, daí eles vão ser iguais, tá? O NOx do hidrogênio é mais 1. A ideia de número de oxidação de NOx, quando a gente fala em compostos moleculares, é essa a ideia. Se a ligação fosse quebrada, quem é que ficaria com esses elétrons? Vamos fazer a mesma análise para essa molécula aqui de baixo. Essa molécula aqui é o H2SO4, o ácido sulfúrico. Então vamos lá. Se essa ligação fosse quebrada, quem que ficaria com os elétrons? Olha só, entre oxigênio e enxofre. O oxigênio está aqui e o enxofre está embaixo. Então o oxigênio é mais eletronegativo. Ó, o enxofre então perderia e o oxigênio ganharia. Vou analisar essa molécula aqui, essa ligação aqui, perdão. Essa ligação, se ela fosse quebrada, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele ficaria com elétron. Logo, ele ficaria mais negativo, o hidrogênio mais positivo. Vou analisar essa ligação aqui, a mesma coisa. O oxigênio é mais eletronegativo, então o enxofre perderia, o oxigênio ganharia. Aqui, nessa outra ligação, a mesma coisa que com essa. Se quebrasse, o oxigênio ganharia o elétron, o hidrogênio perderia o elétron. Aqui eu tenho ligação dativa, tá? Se a minha ligação fosse quebrada, estou falando de 2 pares de elétrons aqui. Então o enxofre perderia 2 e o oxigênio ganharia 2. E aqui desse outro lado também ligação dativa, covalente dativa, mesma coisa. O enxofre perderia os 2 elétrons e o oxigênio ganharia 2. Para sintetizar tudo isso que eu falei, qual é o NOx de cada um dos elementos? Lembrando que elemento igual vai ter NOx igual. Então, do oxigênio, ó, aqui é menos 2, aqui é menos 2, aqui menos 1, menos 2, e aqui também, ó, menos 1, menos 2. Portanto, o NOx do oxigênio é menos 2. Do hidrogênio, ó, mais 1 aqui, mais 1 aqui. E do enxofre eu tenho 2, 3, 4, 5 e 6. O NOx do enxofre nessa molécula é mais 6. Ok? Vamos lá. Como é que vai funcionar então? Eu tenho uma reação química
tenho várias substâncias ali, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o NOx de todo mundo, tá? Alguns elementos vão apresentar NOx fixos, não vão mudar, é aquilo, pronto, acabou. Outros elementos apresentam NOx variável, pode mudar. Então, o que a gente vai ter que aprender? O que nós vamos aprender aqui nesse momento? Nós vamos aprender a calcular o NOx de todo mundo de uma forma mais simples do que ficar fazendo aqueles desenhos. Para isso, nós vamos ter aqui, eu vou apresentar para vocês, 8 regras, tá? Que com essas 8 regrinhas, a gente vai conseguir calcular o NOx de uma forma simples de todos os elementos, todas as substâncias de uma reação química, tá? Então, regra número 1. NOx de toda substância simples é igual a zero. O que é substância simples? Quando aqui é substância formada por apenas um elemento. O2, O3, C, H2, Cl2. Sempre que o elemento é composto, uma substância composta por apenas um elemento, é uma substância simples e o seu NOx vai ser igual a zero. Regra número 2. NOx de um íon monoatômico, ou seja, um íon formado por apenas um elemento. O seu NOx vai ser sempre igual à sua carga. Então, aqui, íon potássio, né? O NOx vai ser mais 1, porque a carga dele é mais 1. Íon bário, o NOx dele é mais 2, porque a carga do íon é mais 2. Íon flúor, íon fluoreto, o NOx dele é menos 1, porque a carga do íon é menos 1. E o íon nitrogênio, aqui o NOx dele é menos 3, porque a carga desse íon é menos 3. Tá certo? Regra número 3. Alguns elementos apresentam NOx fixo e esses NOx nunca vão mudar. Então, aqui, olhando a tabela periódica, família 1A, é a primeira coluna lá da tabela, são os metais alcalinos. O NOx dele é sempre mais 1. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O NOx nunca muda, vai ser sempre mais 1. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio. É sempre mais 2 o NOx desses elementos. O zinco vai ter sempre NOx igual a mais 2. A prata, mais 1. E o alumínio, mais 3. Então, isso aqui nunca vai mudar. Esses NOx são sempre fixos. Tá certo? Regra número 4. Vamos falar do hidrogênio. O hidrogênio, na maioria das substâncias, na maioria das vezes, o seu NOx é igual a mais 1, tá certo? Toda regra tem sua exceção. Qual é a exceção? Quando o hidrogênio estiver ligado a um metal, o NOx dele é menos 1, tá? Então, é só olhar hidrogênio, com quem que ele está ligado? Se for um ametal, o NOx vai ser mais 1, que é a maioria das vezes. Se for um metal, o NOx dele é menos 1, beleza? Oxigênio. Então, o oxigênio a gente tem 3 regrinhas, mas uma delas representa, sei lá, 90%, que é a maioria das vezes, tá? Então, o oxigênio, na maioria de seus compostos, apresenta NOx igual a menos 2, tá? Vocês vão perceber nos exemplos que a gente vai fazer ao longo dessa aula que ele sempre vai apresentar esse NOx, porque a substância que a gente mais usa, que apresenta oxigênio, ele vai ter NOx menos 2. Quais são as exceções? No fluoreto de oxigênio, né, porque o flúor é mais eletronegativo, então o oxigênio vai apresentar NOx mais 2. E em peróxidos, né, água oxigenada, por exemplo, é um peróxido, o NOx do oxigênio vai ser menos 1. Regra número 6. Os calcogênios, que é lá a família 6A da tabela periódica, eles apresentam NOx igual a menos 2 quando estiverem compostos binários, ou seja, formado por 2 elementos, sem o oxigênio, tá? Então, tá aqui alguns exemplos, H2S, H2TE, CS2. Os halogênios, família 7A da tabela periódica, apresentam NOx igual a menos 1 quando formam compostos binários, onde são os mais eletronegativos, certo? Vamos lá, então, agora para a 7ª regra, onde envolve mais a parte de cálculo.
a soma de todos os NOx de uma molécula é sempre igual a zero. A gente vai entender agora nos exemplos que a gente vai fazer logo em seguida, tá? Então, essa é algo que tem que ficar gravado. A soma de todos os NOx da molécula é sempre igual a zero. E a última regra, em um íon composto, então um íon, olha aqui, HCO3 menos 1 é um íon, tá? Tem uma carga. A somatória dos NOx deste íon vai ser igual à sua carga, tá certo? Então, aqui eu tenho um hidrogênio, um carbono e 3 oxigênios. Então, o hidrogênio é mais 1, o carbono é mais 4, o oxigênio é menos 2, mas eu tenho 3. Então, menos 2, menos 2, menos 2, menos 6. Essa somatória aqui tem que dar igual a menos 1, porque é a carga do íon. Tá certo? Essas são as 8 regrinhas que a gente tem que lembrar para calcular o NOx de todo mundo. Como é que vai funcionar? Aqui eu tenho 4 exemplos que a gente vai fazer junto. Então, primeiro aqui, o Na3PO4. Primeiro, vou pensar nos que apresentam os NOx fixos. Então, o sódio está lá na família 1A, eu sei então que o NOx dele é mais 1. O oxigênio está lá esses elementos estão naquela maioria dos compostos em que o oxigênio apresenta carga menos 2. E o fósforo? Eu não sei, porque o fósforo não apareceu em nenhuma regra, tá? Então, eu vou calcular o NOx do fósforo aqui. Vejam que eu tenho um fósforo só, então eu pus só um X. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade do elemento que eu tenho e multiplico pelo seu NOx. Então, 3 vezes mais 1, mais 3. Aqui eu tenho só um fósforo, então, mais X. E aqui eu tenho 4 oxigênios, então 4 vezes menos 2, menos 8. Essa substância aqui, ela não é um íon. Então, o que eu tenho que lembrar lá da regra 7? A soma dos NOx de todos os elementos de uma substância é sempre igual a zero. Então, 3 mais x menos 8 é igual a zero. E daí entra a parte matemática. É só calcular o valor do x que eu vou estar determinando o NOx do meu fósforo. X é igual a mais 5. É assim que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento. Fazer a mesma coisa com esse aqui de baixo, ó. Ó, metal e essa parte aqui é a metal. Aqui eu tenho uma parte que é ligação iônica. Esse 2 escorregou da cá e esse 3 escorregou aqui do ferro. Lembra lá no comecinho? O NOx de um elemento, de uma substância, dos elementos em substâncias formadas por ligação iônica é igual à carga do íon. Então, esse 3, ele escorregou do íon ferro. Então, aqui o NOx do ferro é mais 3. O oxigênio está lá na regra, é menos 2. Eu não sei o enxofre, então X, que eu vou calcular aqui o NOx do enxofre. Então, eu tenho o ferro, o NOx dele é mais 3, mas eu tenho 2 ferros, então 2 vezes 3, mais 6. Olha só, aqui eu tenho um enxofre, mais para o lado de fora dos parênteses eu tenho 3. Então, 3 vezes 1, 3. Tenho 3 enxofres. Então, 3 vezes x, 3x. Aqui o oxigênio, eu tenho 4 aqui, vezes 3. 3 vezes 4, 12 oxigênios. E cada um deles é menos 2. Então, 12 vezes menos 2, menos 24. Olha a regra de novo. A soma dos NOx dos elementos é igual a zero, dos elementos de uma substância. Então, igual a zero. E agora a gente calcula essa parte matemática. 3x igual a mais 18, x igual a mais 6. Tá? Então, o NOx do enxofre aqui é igual a mais 6. Agora, vamos para 2 exemplos de íons. O hidrogênio aqui, tudo isso aqui é metal, então o NOx do hidrogênio é mais 1. Do oxigênio é menos 2 e o carbono eu quero calcular. X. Eu tenho um hidrogênio, 1 vezes 1, mais 1. Eu tenho um carbono, 1 vezes x, mais x. Tenho 3 oxigênios, 3 vezes menos 2, menos 6. Olha só a última regrinha. A soma dos NOx em um íon composto é igual à sua carga.
Aqui esse íon tem carga -1, então tudo isso aqui é igual a -1. E o resto é matemática. X é igual a mais 4, ok? Então, o carbono aqui tem o NOx igual a mais 4. E o último exemplo é SO3, 2-, então o íon SO3 apresenta carga 2-. Vamos lá. O enxofre eu não sei qual é o NOx dele. Eu tenho que calcular, mas o oxigênio eu sei que é -2. Então, o enxofre vai ser X, o oxigênio é -2. Então, vamos lá. Eu tenho um enxofre, então, X, e eu tenho 3 oxigênios, 3 vezes -2, -6. Isso aqui, o SO3, 2-, é um íon, e a carga dele é 2-. Então, X menos 6 é igual a -2, e o resto é matemática. X é igual a mais 4. Beleza? Isso daqui eu preciso ter em mente para quando eu for aplicar para a ideia de equação química envolvendo oxidação e redução, eu vou precisar calcular o NOx de todo mundo, então vou precisar fazer isso daqui. Beleza? Vamos continuar. Então, o que é uma reação de oxi-redução ou redox? Eu vou ter uma reação química em que ocorre oxidação e redução, tá certo? Então, o que eu faço primeiro? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma reação, tá? Então, substância simples, que é o zinco aqui, o NOx é igual a 0. NOx de íon monotômico é igual à sua carga, então o NOx aqui é mais 1. H2 é uma substância simples, o NOx é igual a 0. E por último, eu tenho um outro íon monatômico e o seu NOx é igual à sua carga. Opa, aqui é mais 2. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu tenho do 0 para o 1, eu tenho uma redução. E o zinco do 0 para o mais 2, eu tenho uma oxidação. Professora, como é que eu vou definir isso? Muito bem. O elemento que teve o aumento do seu NOx, no caso o zinco, que foi de 0 para mais 2, ele aumentou o seu NOx. Portanto, ele sofreu oxidação. O elemento que sofre oxidação, ele também vai ser chamado de agente redutor, ok? Agora, o elemento que teve diminuição do NOx, o elemento que diminuiu o NOx, ele sofre redução. E ele vai ser chamado de agente oxidante. Então, em uma reação química, eu tenho que olhar quais são os elementos que estão tendo seu NOx modificado. Vamos ver um outro exemplo aqui. Então, numa reação um pouco mais complexa. Aqui eu tenho então, uma reação. Primeira coisa que eu tenho que fazer para determinar quem oxidou, quem reduziu, quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante. Primeira coisa é determinar o NOx de todo mundo. Então, aqui o cobre, substância simples, NOx igual a 0. Aqui, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, e daí você vai fazer aquela continha e você vai chegar aqui no hidrogênio é mais 5, oxigênio menos 2, que está na regra. Aqui, eu tenho que o cobre é mais 2, porque esse 2 escorregou aqui do cobre, ligação iônica. E daí o oxigênio é menos 2, e fazendo a continha lá, eu chego que o nitrogênio é mais 5. Nessa outra substância, o oxigênio é menos 2, portanto, o nitrogênio vai ser mais 2. Lembra que os NOx tem que dar igual a 0. E aqui a água, o hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Ó, calculei o NOx de todo mundo. Agora, o que eu tenho que identificar? Que no caso aqui já está identificado por esse arco. Dentro da minha reação, quem é que teve o NOx modificado? No caso aqui eu percebo que foi o nitrogênio, que foi de mais 5 para mais 2, e eu tenho o cobre, que foi de 0 para mais 2. Tá? Tá aqui identificado. Então, o cobre foi de 0 para mais 2. 0 para mais 2 aumentou o NOx. Quem tem o NOx aumentado sofre oxidação.
Ah, por quê, professora? Porque ele está perdendo elétrons, lembra lá do comecinho da aula? Quem sofre oxidação vai ser o agente redutor, tá? Agora, o nitrogênio aqui, ele foi de mais 5 para mais 2. O NOx dele diminuiu. Se o NOx diminui, está sofrendo redução, tá? Ah, por que o NOx diminui? Porque está recebendo elétrons, certo? Quem sofre redução, quem reduz, é o agente oxidante, tá? Então, nesse primeiro momento, calcular o NOx de todo mundo, identificar quem sofreu variação do NOx, depois identificar quem sofreu oxidação e redução, agente redutor, agente oxidante. Beleza? E daí a gente chega numa primeira aplicação de tudo que nós vimos agora, que é fazer balanceamento por oxirredução. Então, até ontem, né, a gente fazia balanceamento como? Por tentativa. Mas, quando eu tenho uma reação, uma equação, onde acontece uma oxirredução, eu posso fazer o seu balanceamento através dessa ideia de NOx, através do conceito de oxirredução, tá bom? Então, quais são os 4 passos que eu vou ter que seguir para fazer balanceamento por oxirredução? Então, primeiro, calcular o NOx de todos os elementos, igual a gente acabou de fazer no slide anterior. Depois, eu determino quem oxidou e quem reduziu, e eu vou determinar um delta. Vou determinar o NOx, a variação do NOx dos elementos, tá? Vamos voltar aqui, ó. O cobre, ele foi de 0 para mais 2, então ele variou 2 unidades, ok? O nitrogênio variou de 5 para mais 2, ele variou 3 unidades. Então, quando eu falo determinar a variação do NOx, é isso. Eu vou olhar o NOx antes e o NOx depois, e vou fazer a variação desses 2 NOx. Depois disso, eu vou pegar a variação do NOx do elemento que oxidou, e este valor ele vai ser o coeficiente do elemento que sofreu redução, e vice-versa. A variação do NOx do elemento que sofreu redução vai ser o coeficiente do elemento que sofreu oxidação. Tá? A gente já vai ver isso na prática. Depois que eu identifiquei esses 2 coeficientes da reação, eu vou terminar o meu balanceamento por tentativa, tá certo? Aí essa parte a gente já tá mais acostumado. Mas eu vou determinar primeiro 2 coeficientes da minha reação, e eu sei que aqueles lá não vão mudar, e daí eu termino o resto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, calcular o NOx de todo mundo. Então o hidrogênio é mais 1, o enxofre aqui vai ser menos 2, tá lá na regra. O hidrogênio mais 1, o nitrogênio aqui vai ser mais 5, oxigênio menos 2. Aqui no ácido sulfúrico, o hidrogênio mais 1, o enxofre vai ser mais 6, oxigênio menos 2. Aqui o nitrogênio mais 2, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, oxigênio mais 2. Então, lembrando que para eu chegar nesses valores de NOx, eu segui as regrinhas que a gente acabou de ver, determinei o NOx que já estão nas regras, então o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre em molécula bivalente, tá? A soma dos NOx igual a 0, e aqueles elementos que eu não sabia, eu fui lá e calculei, tá aqui já, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Segundo passo, determinar quem oxidou e reduziu e suas variações e as variações do NOx. Então aqui, quem é que teve o NOx modificado? Eu percebo que o hidrogênio está igual em todos os elementos. É mais 1. O oxigênio é menos 2 para todo mundo. O enxofre, no entanto, é menos 2 aqui, mas ele é mais 6 aqui. Então, o enxofre, aconteceu alguma coisa com ele, ok? E eu percebo que o nitrogênio era mais 5 aqui e o nitrogênio era mais 2 aqui. Então, eu tenho que enxofre e nitrogênio. São 2 elementos aí que tiveram seus NOx modificados. Então, um deles oxidou, o outro reduziu. Vamos lá. Então, o enxofre foi de menos 2 para mais 6. O NOx aumentou. Quem tem aumento de NOx sofre oxidação. Então, o enxofre oxidou. Qual que foi a variação
do NOx aqui para o enxofre? Então, menos 2 para mais 6, a gente tem uma variação de 8, tá? Vamos agora para o nitrogênio. O nitrogênio foi de 5 positivo para 2 positivo. O NOx diminuiu. Diminuição de NOx indica uma redução. Então, o nitrogênio reduziu. Qual foi a variação dessa redução? Qual foi a variação do NOx? Foi de 5 para 2, variou em 3. Joia? Tudo bem por aqui? Então, eu fiz o primeiro passo, que é calcular o NOx. O segundo passo, que é determinar quem oxidou e quem reduziu a variação dos NOx. Feito. Agora eu vou para o terceiro passo. Fazer a variação do NOx do elemento que oxidou, o coeficiente do elemento que reduziu. Então, ó, quem oxidou foi o enxofre. Tá aqui. Qual foi a variação? 8. Então, eu vou pegar essa variação e vai virar o coeficiente de quem reduziu. Quem reduziu foi o nitrogênio. Então, eu vou pegar esse 8 e vou colocar aqui na frente, ó. Vai ser o meu coeficiente. E vice-versa. Vou pegar aqui o nitrogênio sofreu redução, a variação do NOx foi igual a 3, e eu vou pegar esse 3 e vou colocar na frente de quem oxidou. Ok? Isso aqui, ó. Beleza. A partir destes dois coeficientes, eu vou terminar o meu balanceamento, ok? Olha só, então, eu tenho 3 enxofres aqui nos reagentes, tem que ter lá nos produtos. Então, vou colocar um 3 aqui na frente, ó, balanceado. Tenho 8 nitrogênios aqui nos reagentes, ó, o nitrogênio tá aqui, tem que ter aqui nos produtos. Feito. Hidrogênio eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 aqui, mais 8 aqui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hidrogênios no total aqui nos reagentes. Então, nos produtos eu tenho que ter a mesma quantidade. Então, aqui 3 vezes 2, 6. Então, me faltam 8 hidrogênios. O hidrogênio está aqui na molécula da água também. Que número vezes 2 que vai dar 8? 4. Tá certo? Então, balancei e acertei o hidrogênio. Agora, eu vou conferir para ver se deu certo o oxigênio. 3 vezes 8, 24. E aqui nos produtos, 3 vezes 4, 12. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 1, 4. Então, 12 mais 8 mais 4, 24. Está balanceado. Tá certo, pessoal? A gente fica por aqui. Vai ficar aí um material em anexo aqui na atividade do Classroom, um material que tem tudo isso que eu falei, mais detalhado por escrito, e alguns exercícios para vocês fazerem. Vocês farão esses exercícios que estão no material que está aqui em anexo e não os do livro, tá? Quem quiser fazer os do livro também, fica à vontade. Qualquer dúvida, vocês me escrevam e na quinta-feira estaremos lá na live para tirar todas as dúvidas. Tá certo? Muito obrigada, bons estudos para vocês e até!